bem jurídico protegido é a segurança, é a vida daquele que não consegue se proteger sozinho, crime de perigo concreto, e um crime plurissubsistente na sua forma comissiva, né? Então, quando você realiza uma ação para praticar, que é ter um preparo de, vou pegar aquela criança, vou levar para um lugar isolado e deixar lá, aí ele é um crime que se divide, tem um preparo para até você ter a consumação daquele crime. Agora, na forma omissiva, ele é um crime unissubsistente, que é só você esquecer a criança lá. É uma ação apenas. Ele é um crime instantâneo com efeitos permanentes, ou seja, eu abandonei a criança, eu consumo a ação naquele momento em que eu abandonei, mas os efeitos são permanentes. Por quê? Porque ela vai continuar abandonada ali. Não se admite a forma culposa. Ou seja, aquela questão que você falou, esquecer a criança no carro não incide na forma culposa do abandono de incapaz, porque não tem modalidade culposa. Você pode responder por uma modalidade culposa do homicídio, se a criança vier a morrer, ou uma modalidade culposa da lesão corporal, se a criança vier a sofrer uma lesão corporal. Mas você não responde pelo abandono de incapaz. Por quê? Porque não existe forma culposa do abandono de incapaz. Você deve ter, para você responder pelo abandono de incapaz, você tem que ter a intenção de abandonar a criança. Ele só é um crime que só existe na sua modalidade dolosa, não existe na modalidade culposa. O sujeito passivo, maior ou menor de idade, deve estar incapaz de se defender. Então, o sujeito passivo é aquele que é a vítima do crime, né, deve ser incapaz de se defender. E ele é um crime formal, que se consuma com o mero ato de abandonar, independente de qualquer resultado posterior. E a ação penal é pública e incondicionada. Não depende de representação. Bom, aqui é a jurisprudência do STJ, então, é um crime de perigo concreto. É consolidado o entendimento doutrinário de que o crime de abandono de incapaz é de perigo concreto, não bastando, portanto, a mera potencialidade abstrata de risco ao bem jurídico tutelado, que é, qual é o bem jurídico tutelado? Integridade física e a saúde da pessoa que está sendo abandonada. Então, um potencial de risco a esse bem jurídico não basta. Deve haver a demonstração de que ele foi concretamente ameaçado, ainda que não tenha chegado a ocorrer dano efetivo. É a discussão que a gente teve agora há pouco. Não é necessária a comprovação de dano, mas é necessária a comprovação de uma ameaça efetiva ao bem jurídico, de um perigo, exposição a perigo do bem jurídico. E aí ele fala sobre um caso específico, para vocês entenderem essa questão. Na espécie, a sentença, após uma análise minuciosa dos elementos fático-probatórios colacionados aos autos, ao contrário do alegado pela defesa, apontou elementos concretos de que efetivamente evidenciam a existência do perigo concreto para as crianças. Então, naquele caso, naquele julgado, existia o perigo concreto, pois os réus eram usuários de drogas e por muitas vezes passavam a noite se drogando, sem energias mínimas para cuidarem das vítimas, ainda em tenra idade. Então é o caso dos pais que deixavam a criança no quarto enquanto ficavam se drogando. Nesse caso, houve a demonstração de perigo concreto para as crianças, que os réus aqui, os pais, ficavam se drogando enquanto não cuidavam da criança, bem como deixavam seus 4 filhos em casa, desvigiados, e não lhes proviam alimentação e educação escolar adequadas. Deixavam em casa os filhos, não davam educação, não davam alimentação, ficavam se drogando, motivo pelo qual
as crianças eram constantemente trocadas de escolas e não chegavam a concluir o ano letivo, além de não apresentarem desenvolvimento corporal sequer compatível com a idade. Então perceba, por que a resposta ali foi depende. Nesse caso, os caras eram usuários, os pais eram usuários de droga, que deixavam as crianças abandonadas constantemente, não forneciam educação, não forneciam alimentação para as crianças. Aí sim você tem a exposição da saúde daquelas crianças em perigo. Aí sim você tem um crime de perigo concreto e o consequente abandono de incapaz. Bom, aí você tem um crime que é uma forma privilegiada do abandono de incapaz, ou seja, a pena é menor do que o abandono de incapaz, que é o crime de expor ou abandonar recém-nascido para ocultar desonra própria. A pena de mera detenção de 6 meses a 2 anos. Quando você tem esse elemento subjetivo especial do tipo, ou seja, uma intenção de ocultar desonra própria, a pena vai ser menor que a do próprio abandono de incapaz. Então, você abandonar um recém-nascido qualquer, sem essa intenção de ocultar a desonra própria, se você não consegue comprovar esse elemento subjetivo especial do tipo, aí você incide no abandono de incapaz. Mas se você prova que abandonou aquele recém-nascido, então um elemento objetivo, e para ocultar desonra própria, um elemento subjetivo, você incide no crime de abandonar recém-nascido. E aí a pena é de mera detenção. É o caso, por exemplo, do casal que a família não queria que eles tivessem filhos, eles foram lá, tiveram um filho, e aí abandonam o filho na maternidade. Para ocultar a desonra da família, que não queria que eles tivessem filhos. E aí você tem as formas pré-terdolosas, formas qualificadas desse crime, que a gente já está acostumado. Se resultar lesão corporal de natureza grave, a pena é maior, detenção de 1 a 3 anos. E se resultar morte, a pena é de detenção de 2 a 6 anos. É um crime muito difícil de aparecer na prática. Quase não acontece um crime, felizmente, quase não acontecem esses crimes. O bem jurídico protegido é a incolumidade físico-psíquica e a vida do recém-nascido. É uma forma privilegiada do abandono de incapaz, porque a pena é menor que a do abandono de incapaz. A vítima é o recém-nascido. E o motivo desse crime é ocultar a desonra própria. É um crime próprio, porque apenas o pai ou a mãe podem praticar. Então, ele não admite que qualquer pessoa pratique esse crime, mas é possível um concurso de pessoas. Por exemplo, quando o pai e a mãe combinam de abandonar aquele recém-nascido. Admite as formas comissiva ou omissiva. Na forma comissiva também é plurissubsistente, assim como o crime de abandono de incapaz. É um crime de perigo concreto, você também tem que provar um perigo concreto para aquele recém-nascido. É um crime instantâneo de efeitos permanentes, se consuma naquele momento, mas os efeitos são duradouros no tempo. E tem formas qualificadas pré-terdolosas, quando há um resultado, lesão corporal, ou um resultado morte. Agora o crime de omissão de socorro. O crime de omissão de socorro é o crime omissivo por excelência. No Código Penal, a gente já tem um dispositivo na parte geral que diz que os crimes podem ser punidos na modalidade omissiva
quando o agente podia ou devia evitar o resultado, quando por sua ação anterior criou o risco de acontecer o resultado. E então aí quando ele tem isso e acontece um crime, você pune aquele crime na modalidade omissiva. Então, por exemplo, homicídio. Matar alguém. Matar alguém admite que eu pratique o ato de matar alguém na modalidade comissiva. Escreve o seu nome aqui na lista de chamada. Admite que eu pratique aquele crime na modalidade comissiva, ou seja, pratique um ato que leve à morte de alguém. Então eu miro na pessoa e dou um tiro. Aí eu matei alguém na modalidade comissiva. Mas também é possível praticar a conduta de matar alguém na modalidade omissiva, pelo dispositivo da parte geral do código, que diz que se eu fosse garantidor daquela pessoa, eu devia zelar pela vida daquela pessoa. Então, eu devia garantir que o resultado não ocorresse. E aí, se eu tinha ou devia agir para evitar o resultado, se eu podia ou devia agir para evitar o resultado, como por exemplo clássico, se eu sou salva-vidas numa praia, eu sou garantidor daquelas pessoas que estão nadando naquela praia. Se uma pessoa morre afogada durante o meu turno de salva-vidas, e eu podia agir para evitar a morte daquela pessoa, eu respondo pelo crime de homicídio. Porque aconteceu o resultado morte daquela pessoa por uma omissão minha, por um deixar de agir meu. Porque eu não fiz alguma coisa, que foi ir lá correr para salvar aquela pessoa quando ela estava se afogando, aí a pessoa morreu, aconteceu o resultado morte. Então eu respondo pelo crime de homicídio na modalidade omissiva. Mas existem casos em que eu não vou responder por crime nenhum na modalidade omissiva, mas apenas pelo crime omissivo próprio, que é a omissão de socorro. Então eu não vou responder por homicídio, porque eu não era garantidor daquelas pessoas, eu não devia nem podia agir para evitar o resultado, porque eu não me comprometi a assegurar que a vida daquelas pessoas. Mas ainda assim, eu deixei de prestar socorro naquela ocasião em que eu podia prestar socorro para aquela pessoa. E aí eu respondo pela omissão de socorro e não pelo crime de homicídio próprio. Homicídio por omissão. E aí diz o crime de omissão de socorro: deixar de prestar assistência, quando possível fazê-lo sem risco pessoal. Significa que não se pode exigir que eu haja como herói na situação. Eu estou vendo uma pessoa que está num prédio em chamas. Devo entrar lá, arriscar me queimar para salvar aquela pessoa? Não. Por quê? Porque se eu fizer isso, eu vou estar incorrendo num risco pessoal. Eu vou sofrer um risco grave à minha saúde para tentar salvar alguém. O direito não exige que eu passe por isso. Então, só há crime quando eu deixo de prestar assistência e, quando possível, fazê-lo sem o risco pessoal. A criança abandonada ou extraviada, ou a pessoa inválida ou ferida, ao desamparo ou em grave e iminente perigo. Ou não pedir, nesses casos, o socorro da autoridade pública. Então, a regra é eu pedir. Se eu peço o socorro das autoridades públicas, eu já não incido no tipo penal. Eu vejo alguém que foi baleado,
Se eu chamo, ligo 190 naquela hora, aviso a polícia, aí eu já não vou incidir no crime de omissão de socorro. Mas eu posso também ir lá e socorrer aquela pessoa. Se necessário, se eu vejo que uma pessoa vai morrer naquele momento, não tem como eu chamar as autoridades públicas, não tem como eu chamar o SAMU, não tem como eu chamar o bombeiro. A pessoa só vai ser salva por causa da minha ação, aí eu tenho que ir lá e salvar aquela pessoa, tentar salvar aquela pessoa por meus próprios punhos, sem chamar as autoridades públicas. Então, a pena é de detenção de 1 a 6 meses ou multa, e a pena é aumentada de metade se da omissão resulta lesão corporal de natureza grave e triplicada se resulta morte. Então, também, nesse caso, nós temos uma causa de aumento de pena pelo resultado naturalístico. Temos também um crime pré-ter doloso. O dolo foi da omissão de socorro, mas houve culpa no resultado morte ou no resultado lesão corporal. O bem jurídico tutelado é incolumidade física ou psíquica. E é uma norma imperativa. É um caso que é uma norma que ela manda fazer alguma coisa. É um caso raro do Código Penal. Que se vocês observarem, aqui, deixar de prestar socorro. Então ela manda você prestar socorro. Se você deixar de prestar socorro, aí você incide no tipo penal. Mas existem, a maioria das normas do Código Penal, elas mandam você fazer o contrário do que ela fala. Aqui ela manda você prestar socorro. Mas existem normas, por exemplo, que dizem matar alguém. Matar alguém não é para você matar alguém, é para você não matar, mas o código diz matar alguém, manda você fazer o contrário do que ele está falando. É um crime omissivo próprio. Por quê? Porque é diferente dos crimes omissivos impróprios, que é quando, por exemplo, o crime de homicídio, que eu falei, que pode ser realizado por uma omissão, quando você é o garantidor, você podia ou devia agir para evitar o resultado morte, e você não faz nada, aí você responde pelo homicídio na modalidade omissiva. Na modalidade omissiva é imprópria, porque o homicídio é naturalmente um crime comissivo, mas ele admite a modalidade omissiva imprópria. Aqui não, aqui nós temos um crime omissivo próprio. O crime ele manda deixar de fazer alguma coisa. E é um crime de mera conduta, não admite tentativa. Não tem como você tentar realizar uma omissão de socorro. Não. É um crime que a única forma de ele acontecer é na sua modalidade consumada. Quando você realmente deixa de prestar socorro. E é um crime comum, qualquer pessoa pode praticar. Eu só estou entendendo essa parte de omissivo, comissivo, existente, se eu puder. Você está com o Código Penal aí? Eu escrevo aqui. Você tem aí o código no celular? Tem. Eu não lembro qual que era o artigo que fala sobre os crimes omissivos impróprios. Mas eu acho que é o artigo 29. Dê para a gente o artigo 29, por favor. Na verdade, meu entendimento é mais em relação à
uma palavra mesmo. O que significa essa palavra, por exemplo, plurissubsistente, Ah, tá. omissivo? Omissivo, então, é um deixar de fazer, uma omissão. O omissivo seria deixar de fazer. Deixar de fazer. O comissivo é o fazer. Então, é matar alguém. É um ato comissivo. É fazer alguma coisa. O omissivo seria. O omissivo é o contrário. O omissivo é deixar de fazer. Não matar alguém. Quer dizer, deixar de fazer alguma coisa, por exemplo, deixar de prestar socorro. Isso é uma omissão. Deixar de prestar socorro seria um crime omissivo. É. E aí o crime comissivo seria o fazer, no caso. É o fazer, é matar alguém. Entende? E essa plurissubsistente, não sei se vai. Plurissubsistente, você tem os crimes unissubsistentes, que é, por exemplo, um crime unissubsistente é agora eu não consigo um exemplo aqui, deixa eu ler no código se eu consigo um exemplo de crime unissubsistente. Não, deixa eu abrir aqui para vocês. Vamos ver, por exemplo, por exemplo, é um crime que se consuma com um único ato. Então, por exemplo, injúria. Então, eu injuriar alguém. Então, por exemplo, eu falo para a pessoa, você é um corno. É só um ato. Eu só falei, você é um corno. Não exigiu uma preparação, por exemplo. Matar alguém, eu tenho uma preparação. Eu vou pensar naquele crime, eu vou preparar um veneno, vou colocar o veneno no copo, vou colocar o copo aqui para a pessoa que eu quero matar tomar, e aí a pessoa vai ter que tomar aquele copo, entende? Existe um caminho. Esse seria o Plurissubsistente. Pluri vem de muitos. Aí até chegar ao crime de fato. Agora, o unissubsistente é um ato só. Então, você é um corno, é um ato só. Mas agora, a questão dos crimes omissivos. Aqui, 13. Parágrafo 2º. A omissão é penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado. Então, se alguém podia e devia agir para evitar o resultado, aí ele vai ser responsabilizado pelo crime, como se fosse autor do fato mesmo, por sua omissão, por não ter feito nada. Então, por eu sendo salva-vidas numa praia, não ter ido correndo salvar uma pessoa que estava se afogando, a pessoa morreu.
Então veja que foi um deixar de agir meu, uma omissão minha, que ocasionou a morte daquela pessoa. Percebe agora? O crime omissivo. E aí aqui nós temos o crime omissivo próprio, que é o crime de omissão de socorro. E aí a regra é você chamar as autoridades quando você se deparar diante de alguém que está em risco com a vida. E quando não for possível chamar as autoridades, você é que deve salvar aquela pessoa, para não incidir no crime de omissão de socorro. É um crime doloso, não admite modalidade culposa. Ele é o unissubsistente. Percebe agora? Só o ato de não fazer já... Só o ato de não fazer já consome o crime. Não tem um caminho até você omitir aquele socorro. Não, você é um deixar de fazer, é um ato só. É um crime instantâneo. Se consuma naquele momento ali que você deixou de prestar o socorro. E é um crime de perigo. Também não exige o dano em si. Basta a comprovação do perigo para a vida da pessoa que já existe crime. E aí você tem alguns crimes especiais no Código de Trânsito, no Estatuto do Idoso, no Código Penal Militar. Aí no Código de Trânsito você vai ter lá também algum crime de omissão de socorro dentro do Código de Trânsito também. Não só no Código Penal. É irrelevante o fato de o socorro ir salvar realmente a pessoa. Você não deve fazer essa indagação na hora, fazer esse questionamento. Será que se eu parar meu carro aqui para ajudar essa pessoa, ela vai realmente sobreviver? Não, você tem que parar o carro para ajudar a pessoa, independente das suas considerações sobre a relevância daquele socorro. Mas a forma majorada, para você ser punido da forma majorada, deve-se comprovar que o socorro iria realmente salvar aquela pessoa. Então, se o seu socorro fosse salvar alguém e você não prestou esse socorro, você incide na omissão de socorro com uma causa de aumento de pena. A pessoa que comete a omissão de socorro não precisa estar no local dos fatos. Porque pode ser, por exemplo, o caso do bombeiro que foi chamado para prestar socorro para alguém em outro lugar da cidade e simplesmente não foi. Deixou de ir para aquele lugar. E a pessoa estava morrendo por causa da omissão dele. Ou seja, ele não precisa estar no local dos fatos para incidir nesse crime. E aqui, que eu falei para vocês, não cabe à vítima avaliar a utilidade do socorro. Irrelevante o fato de a vítima ter falecido imediatamente, tendo em vista que não cabe ao condutor do veículo, no instante do acidente, supor que a gravidade das lesões resultou na morte para deixar de prestar o devido socorro. Você tem que prestar o socorro, independente de considerações sobre a qualidade daquele socorro. Bom, aqui nós temos um caso do cara que permitiu a entrada de pessoas na casa dele para praticarem um estupro contra uma menina. E o cara ficou só olhando o estupro, não participou. Ele tentou usar a tese defensiva de que ele praticou uma mera omissão de socorro, apenada com detenção, com uma pena muito branda. Mas, nesse caso, não salvou ele essa tese defensiva. Por quê? Porque
por ele ter permitido a entrada de várias pessoas dentro da sua casa e não ter feito nada, ele não praticou apenas a omissão de socorro, ele praticou o estupro em si. Violência doméstica também, de certa forma. Mas o estupro daí é um crime bem mais grave ainda do que a violência doméstica. Aí já fica só nele. Fica só no estupro. É o que eles falam aqui, ó. O acusado, ao franquear a entrada e permanência dos agentes em sua residência para a prática de crimes de estupro e atentado violento ao pudor, aos quais permaneceu assistindo da porta de seu quarto, facilitou e assegurou a consumação dos delitos, concorrendo para a conduta típica, aplicando-se-lhe a norma de extensão do artigo 29, que é aquela do crime omissivo impróprio. Quer dizer, não, aplicando-se a forma do concurso de agentes. Ele praticou o crime de estupro em concurso com as pessoas que estupraram, mesmo sem ter tocado na vítima. Mas ele permitiu a entrada daquelas pessoas e ficou só olhando. Então ele praticou estupro, não praticou uma mera omissão de socorro. Beleza? É isso. É isso que eu preparei pra gente por hoje. Vou fazer aqui algumas questões da OAB para a gente ver como que isso cai na prática. Então aqui, ó. Pablo, de 13 anos, e Luiz, de 19 anos, amigos de longa data, decidiram cometer suicídio. Então os dois combinaram de cometer suicídio juntos. Durante todo o período em que conversaram sobre o tema, sempre condicionaram a realização do ato à presença de ambos, sendo certo que diariamente um instigava o outro a praticar o ato. Um ficava incentivando o outro a cometer o suicídio e falaram que iam cometer juntos. No dia combinado, os dois se dirigiram à principal ponte da cidade e se posicionaram no vão central. Afastados um do outro, apenas se olharam para iniciar a contagem até se jogarem. Então eles foram numa ponte da cidade, fizeram uma contagem e se jogaram para se matar. Os dois pularam ao mesmo tempo. Apesar de a altura ser a mesma, Pablo ficou em coma por 90 dias no hospital. E ao retornar teve diagnosticado sua tetraplegia, perdendo completamente os movimentos dos braços e das pernas. Luiz, por sua vez, sofreu apenas algumas escoriações. Sobre a participação de Luiz no caso narrado, assinale a afirmativa correta, conforme expressa a previsão legal. Então, um dos caras sofreu uma debilidade permanente de membro, sentido ou função. Quer dizer, ele perdeu permanentemente membro, sentido ou função, porque ele não vai conseguir andar mais, ficou tetraplégico, e o outro não aconteceu nada. Qual é o crime que incorreu esse outro, que não aconteceu nada com ele? Os dois ficavam se incentivando a se matar. Qual é esse crime? Nesse caso seria instigação ao suicídio. Isso, instigação ao suicídio. E tem uma questão mais grave nessa instigação ao suicídio, né? Como eles não morreram, talvez pode ser que responde por a lesão corporal grave. Isso. Pelo fato de ter tido essa lesão permanente. Então o dolo é da instigação ao suicídio e tem um resultado que é a lesão corporal grave. Vamos ver nas alternativas qual se encaixa melhor. Alternativa A deverá responder pelo crime de instigação ao suicídio
qualificado pelo resultado morte? Não, porque não teve resultado morte. Alternativa B, será responsabilizado nas penas do crime de lesão corporal gravíssima? Vamos ver as outras. Incidiu na conduta de tentativa de instigação ao suicídio? Não admite tentativa de instigação ao suicídio. Exatamente. Alternativa D, não será responsabilizado porque será beneficiado pelo Instituto do Perdão Judicial, independentemente de as consequências da infração o terem atingido de forma grave. Mas o perdão judicial, ele depende do quê? Depende do resultado da morte? Não, o perdão judicial ele é possível no homicídio e na lesão corporal, mas só quando as consequências do crime te atingiram de forma grave, que é o caso do pai que perdeu o filho, e apenas as consequências de ter perdido o filho já são graves o suficientes para ele não precisar nem da pena privativa de liberdade. Então é diferente do que ele está falando aqui, ó, que independente das consequências terem atingido de forma grave. Então o caso aqui vai ser realmente da lesão corporal gravíssima. Por quê? Porque ele perdeu um membro sentido ou função. E aqui acabou acontecendo a lesão corporal. E o crime não ficou apenas na instigação ao suicídio. Aconteceu, de fato, uma lesão corporal naquela criança. E percebam também a idade aqui da criança. Isso é importante. Não tinha visto isso aí também. 13 anos. O que acontece quando eu instigo uma criança menor de 14 anos a se matar ou a se automutilar? Eu já ia te perguntar por que o Pablo também não foi responsabilizado. Também tem isso. Mas a questão é, quando eu instigo uma criança menor de 14 anos de idade a se matar, aí eu não respondo pela instigação ao suicídio, eu respondo pelo próprio homicídio. E aqui no caso, eu instiguei ela a acontecer a lesão corporal, né? Eu instiguei ela a se automutilar, então eu respondo pela lesão corporal e não pela instigação ao suicídio ou à automutilação. Eu respondo pela própria lesão corporal. Por quê? Porque o menor de 14 anos de idade não tem consciência, não tem uma visão assim para distinguir quando eu falo para ele, se mata. Quando eu falo para um menor de 14 anos de idade se matar, estou matando ele, na prática. Então a gente vem aqui, ó, uma questão boa. Você acertou. E aí eu uso esse site, ó, que ele tem uns comentários bons aqui, ó. Quando vocês forem fazer a OAB, esse site é bom pra caramba para fazer questão. O pessoal explica aqui, ó. E aí você vai estudando assim. Vou fazer outro aqui. Que é concurso. O médico João dos Santos, durante a realização de uma cirurgia na perna de um paciente, cometeu um erro que acabou provocando a necessária amputação do membro do paciente. Então ele cometeu um erro. Um médico, numa cirurgia, cometeu um erro. Causou a amputação do membro. Isso é o quê? Negligência do médico. Mas o crime aqui que ele cometeu, amputar a perna do paciente, qual é o crime? Lesão corporal gravíssima. Perda do membro sentido ou função. Nesse caso, a perda do membro.
A pena combinada da lesão corporal culposa é 2 meses e 1 ano, e a lesão corporal grave é de 1 a 5 anos. E a lesão corporal gravíssima de 2 a 8 anos. Sobre a atuação do médico João dos Santos, assinale a afirmativa correta. Então, aqui tem uma casca de banana. Por quê? Porque, por causa da perda do membro, seria a lesão corporal gravíssima. Mas, a lesão corporal gravíssima só acontece com uma conduta dolosa. Quando você tem uma lesão corporal culposa, uma atuação negligente do médico, aí você não questiona a intensidade daquela lesão. Ele responde apenas pela lesão corporal culposa. E aí a gente vai nas alternativas. Ele cometeu o crime de lesão corporal culposa, devendo sua conduta ser julgada perante o juizado especial criminal, o que pela pena abstratamente combinada torna aplicáveis em tese as medidas despenalizadoras da Lei 9.099. Falou grego aí a questão? Então, ó, ele cometeu o crime de lesão corporal culposa, isso a gente sabe. O crime dele vai ser julgado no juizado especial criminal. Eu falei no começo da aula. É o antigo juizado de pequenas causas, que a turma chama. A turma fala juizado de pequenas causas. É o juizado especial. De acordo com a pena. Vai de acordo com a pena, sim. Até 2 anos vai para o juizado especial criminal. E também de acordo com o crime de lesão corporal culposa, ele é julgado no juizado especial criminal. E aí por causa da pena, também você tem medidas despenalizadoras. Porque eles falam assim, a pena vai ser tão baixinha, que é aqui ele fala 2 meses a 1 ano de detenção, a pena vai ser tão baixa que eu nem vou aplicar pena restritiva de liberdade. Eu vou simplesmente fazer uma transação penal e fazer o cara assinar uma vez por mês lá na delegacia ou fazer uma prestação de serviço à comunidade. Então eu troco a pena por uma prestação de serviço à comunidade. Essas são as medidas despenalizadoras da Lei 9.099. A gente vem aqui então, gabarito certo também. Se não acha chamado, só. Então é isso por hoje. Beleza?